São os três tempos da salvação que acontece na vida de um cristão. Esses três tempos da salvação: regeneração, santificação, glorificação. Amém? Eu falei aqui a mensagem sobre a manifestação do Espírito de Deus. Existe manifestação demoníaca. Quando o inimigo se aposta de uma pessoa, o inimigo está lá, escondido na pessoa, aí de repente, o cristão vai orar por aquela pessoa e acontece uma manifestação demoníaca, uma manifestação diabólica. E o demônio, então, que está escondido, ele se manifesta, ele aparece e ali é expulso pelo poder do nome de Jesus. Amém? Esse é um tipo de manifestação. Tem um outro tipo de manifestação que eu quero falar, que é a manifestação de caráter. Manifestação de caráter. Amém? Manifestação do caráter, ou seja, nós não conseguimos enxergar como as pessoas são por dentro. Somente Deus que consegue enxergar. Nós olhamos as pessoas e às vezes nós vemos uma pessoa que é normal. Quantas vezes você escuta a notícia na televisão, uma pessoa lá nos Estados Unidos pegou uma arma, matou um monte de gente, e de repente a pessoa, os vizinhos começam a falar: nossa, mas ele era uma pessoa tão quieta, ele era uma pessoa tão calma, por que ele fez isso? Na verdade, nossa, então ele teve coragem de fazer isso. O Senhor tão bom, uma pessoa cumprimentava a gente, mas na verdade, Jeremias 17:9 fala que quão enganoso é o coração, quão enganoso é o coração de um homem. Só Deus conhece o nosso coração. Na verdade, irmãos, é que nem eu e você nos conhecemos. Às vezes nós não nos conhecemos direito. Às vezes nós achamos que nós somos uma pessoa e às vezes nós somos outra. Às vezes nós achamos que nós somos uma, mas acabamos tomando atitude que nós nem pensávamos. Falar: olha, naquele momento eu fiquei cego. Na hora eu fiquei cego, nem vi o que aconteceu. Isso daí é manifestação de caráter. As pessoas manifestam o seu caráter. Na verdade, a pessoa chega lá e ela vai ser atendida no hospital, de repente o médico não chega, está demorando para atender, e ela já levanta, ela vai na frente, e ali já começa a acontecer uma manifestação de caráter. E ali a pessoa já começa a manifestar quem ela é. E às vezes ela nem mesmo se conhecia. É por isso, irmãos, que Deus muitas das vezes nos leva a determinadas situações, não para que Ele venha falar quem nós somos, mas para eu e você enxergarmos quem realmente nós somos. A Bíblia fala de diversas passagens. Irmãos, Deus, como foi para o mar de Jericó, Ele falou: olha, toda a cidade vai ser condenada. Toda a cidade é condenada. Toda a cidade é maldita. Agora a prata e o ouro é para o templo do Senhor. Serão consagrados ao templo do Senhor a prata e o ouro. E ali, irmãos, todos sabiam daquilo. Ninguém poderia pegar nada. Era uma guerra santa. Era a primeira guerra em Canaã. E aquela primícias pertence ao Senhor. Então eles foram para a batalha. E no meio da batalha, irmãos, um homem chamado Acã, ele enxerga uma capa bonita, ele enxerga um pouco de dinheiro ali em prata, ele enxerga ali uma pilha de ouro, e quando ele olha aquilo, o caráter dele se manifesta. O caráter dele que estava escondido aflora. Ele vai, pega aquilo e leva aquilo e
Deuteronômio, capítulo 8, a Bíblia fala que Deus pegou o povo, levou o povo para o deserto e deixou o povo passar fome, para saber o que tinha no coração do povo. Como eu disse, irmãos, não é Deus que queria conhecer o povo, Deus queria mostrar para eles quem eles eram de verdade. Deus queria mostrar para aquele povo realmente o que eles eram e não o que eles aparentavam ser. Olha só, você sabia que muitas das vezes nós somos testados? Você sabia que muitas das vezes nós somos provados? Deus, como fez com este povo, Deus até permite, Ele nos leva a determinado tipo de situação para saber qual vai ser a sua reação diante daquele problema, para saber qual vai ser a sua atitude diante daquela situação. Às vezes Ele permite, irmãos, nós passamos por determinado tipo de luta para saber se você vai, se o seu caráter vai ser manifestado como de uma pessoa fiel ou de uma pessoa que ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Deus nos leva a essa situação. Deus permite que aconteça coisa, permite que às vezes acabe o dinheiro, acabe comida dentro de casa. Às vezes, irmãos, você sabe, quando nós pegamos um carro e vamos para o trânsito, nós descobrimos quem nós somos realmente, quem nós somos verdadeiramente. Às vezes, irmãos, quantas mortes que acontecem no acidente de trânsito, as pessoas param no carro e ali os dois descem bravos, e ali muitas vezes sai briga, sai morte, porque ali, irmãos, diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma gravidade, diante de um acidente, diante de algo que você não esperava, acontece a manifestação do caráter. Irmãos, quando as pessoas passam, irmãos, por tantas lutas na vida, e naquele momento, irmãos, naquele momento, Deus, ali o Espírito Santo vai mostrar quem nós somos realmente, se nós somos fiéis a Deus, ou se ainda tem algo dentro de nós que precisa morrer. Irmãos, Davi, um homem segundo o coração de Deus, Deus permitiu. Ele foi pelo terraço da sua casa, do seu palácio, e ele viu uma mulher se banhando, Batseba, e ali, irmãos, ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem crente, compositor de salmos, rei, um homem de Deus, um homem que tinha o Espírito Santo, um homem que quando clamava Deus ouvia. Irmãos, mas diante daquela situação, irmãos, aflorou na vida dele, sabe, e Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, naquela situação ele passou a agir
Davi, irmãos, ele não entra na carne. Davi, irmãos, ele vai ao templo e ele adora a Deus. Ele vai para a presença de Deus e adora. Irmãos, diante de toda aquela situação, irmãos, Deus mostrou que realmente Davi tinha novamente um caráter transformado. Aleluia! Ele conseguiu escrever o Salmo 51 e ele conseguiu escrever, não era da boca para fora, é que agora Deus havia trabalhado dentro do coração dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é fácil nós falarmos, mas como nós nos encontramos em determinadas situações, Deus, Ele vai estar te contemplando para saber qual é a sua atitude e qual é a minha atitude. Eu lembro quando eu cheguei em Três Lagoas há 18 anos, um homem, eu ia pagar um aluguel, e eu achei uma casa, o cara queria 8 mil, porque lá era barato. Eu falei, você faz 10 parcelas de 800, eu faço, vou demorar. Um homem conhecido por uma conduta, sabe, um homem direito, um homem honesto, conhecido na cidade. Aí ele falou assim para mim, sobre o seguinte, nós vamos ter que colocar um valor menor nessa escritura, porque senão eu vou ter que pagar imposto de renda. Eu falei assim, olha, isso eu faço, eu não tenho negócio. Eu falei, não tem negócio, não pode. Mas Deus, Ele nos coloca nessas situações, e às vezes, irmãos, para você manter a tua fé, para você manter a tua fidelidade, você tem que sofrer dano. Você muitas vezes sofre perda, mas eu quero dizer, ainda que você sofra dano ou perda, o reino dos céus está ganhando. Glória a Deus, você está plantando para o futuro, você está plantando para o futuro, aleluia. Você acha que foi fácil para Jesus? Jesus foi para o Getsemane, e ele já seria crucificado, e ali ele começou a sentir a dor que ele passaria na cruz. E ali Lucas fala que ele começou a suar gotas de sangue. E ele fala, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Glória. E quando você estuda a Bíblia fala que Deus ouviu essa oração de Jesus, mas ele deixou ao critério de Jesus. Filipenses 2 fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, naquela situação que Jesus viu que a dor seria muito grande na cruz, que o preço seria muito alto, ele teria que pagar, mas ele viu que ele poderia também sair, mas se ele escolhesse o escape, toda a humanidade estaria perdida. E então Jesus, diante daquela situação, a humanidade passa a conhecer o verdadeiro caráter de Jesus Cristo. O verdadeiro caráter, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi para a cruz e ele falou, estou com sede. Colocaram vinagre na boca dele. Vinagre não era vinagre, na verdade, era uma bebida alcoólica amarga, que ele ia beber aquela bebida para poder variar, para poder aliviar um pouco da dor. E na hora que colocaram aquele vinagre, irmãos, diante daquela situação, novamente o contemplo do caráter de Jesus Cristo, irmãos, que ele vira o rosto e não aceita aquilo. Irmãos, a palavra do Senhor, ela fala e ela nos mostra a manifestação do caráter de diversas pessoas ao longo da Bíblia, mas a manifestação do caráter de Jesus é o exemplo para mim e para a tua vida. Para mim e para a tua vida. Jesus falou, se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Nós temos que seguir este caminho. E muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações como Getsemane. É claro que não era a dimensão que Jesus se deparou, mas muitas das vezes nós temos o nosso Getsemane, nós temos o nosso monte, nós temos o nosso particular com Deus, nós temos uma situação
rico, milionário, porque na hora do sufoco as pessoas escolhem o caminho errado. As pessoas olham fundo em cartão de crédito, porque na hora do sufoco ela escolhe o caminho errado. Irmãos, se diante de cada situação nós respondêssemos com um caráter que agrada o coração de Deus, irmãos, a nossa vida seria bem melhor. Eu e você teríamos dificuldades, sim. Passaríamos por luta, sim. Muitas das vezes você às vezes pode ser chamado de bobo, de quadrado, de doido, de fanático, mas o céu não fala isso. O céu olha para você, tem degradado na tua vida. Lá nós devemos chegando para ele, e acabando devemos chegar para aleluia, glória a Deus. Ainda que o mundo tenta te rotular, ainda que o mundo te xingue, ainda que o mundo te acuse, ainda que o mundo te ofenda, meu irmão, escute o que o céu está dizendo a seu respeito. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que quando acontece, ela fala, quando acontece a manifestação de alguma obra que desagrada a Deus, é sinal de que tem algo dentro de nós que não está bom. Ele cita diversos exemplos aqui, diversas obras da carne. Aquilo ali revela que tem algo dentro que ainda não está totalmente transformado. Mas Paulo, quando ele escreve essa carta, ele não está falando assim, não, você, olha, tira só essa coisinha, tira essa coisinha, tira essa coisinha. Paulo está dando uma receita para nós, olha, faz o seguinte, que é muito mais fácil. Olha, tira toda a roupa do velho homem e coloca toda a roupa do novo homem. Vestimentos espirituais, nunca tivesse isso. Paulo está dizendo assim, olha, faça uma transformação, tire toda a velha vestimenta, tire a vestimenta da velha criatura por completo e coloque novamente uma veste limpa, nova sobre você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, você sabia que você que é filho de Deus ainda não manifestou quem você é realmente? Diante de determinadas situações, você, diante da luta, da prova, você age com fé, você age com confiança em Deus. Diante da situação, você age com amor, com esperança. Isso daí revela que você tem uma vida transformada. Mas a Bíblia fala que ainda nós que somos filhos de Deus, ainda nós não manifestamos o que nós devemos ser. A Bíblia fala que ainda haverá uma transformação futura em nós. Eu te conheço hoje de um jeito, mas depois que Jesus voltar, você vai ser uma outra pessoa. Glória a Deus. Tem, irmãos, um revestimento poderoso que aguarda por você. Glória a Deus. Tem um bom nome que ninguém conhece, que está, irmãos, sendo reservado para você. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus Cristo voltar, irmãos, quando os mortos forem ressuscitados, os filhos de Deus terão seus corpos transformados. João, primeira carta de João, capítulo 3, fala que quando o Filho de Deus, quando Jesus se manifestar, também nós manifestaremos. Aleluia.